Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, eu já transcrevi aqui para o texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e vamos ler dos versículos 46 até o 49. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que fala conosco o tempo todo, que nos assiste nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a palavra de hoje, ela é um alerta para que cuidemos da nossa construção espiritual, daquilo que dizemos ser em Cristo Jesus. Eu queria hoje encorajá-los a vistoriar suas casas espirituais periodicamente. Nós somos sempre tão prontos para perceber as coisas que estão tortas nas casas espirituais daqueles que estão à nossa volta. E somos absolutamente míopes para perceber aquilo que precisa ser transformado na casa espiritual que somos nós. Assim como a nossa casa física precisa periodicamente ser vistoriada para se fazer algum reparo necessário, a nossa casa espiritual também, sobretudo a nossa casa espiritual. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, e aqui Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a necessidade de estar em obediência a Ele. Chamado de Senhor implica em lhe dar o senhorio total de nossas vidas. Ele é o verdadeiro dono da casa espiritual. Não somos de nós mesmos, temos dono. Jesus usa aqui a ilustração da casa bem alicerçada para ensinar a respeito da casa espiritual que, mesmo sujeita a reveses, se mantém em pé. O Senhor traz duas ilustrações importantes aqui a respeito dos que o chamam Senhor. Vejamos. Primeira ilustração: aquele que o ouve e o obedece é um construtor prudente. E os versículos 46 a 48, eles dizem: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui vale
uma parada, e eu queria que você fizesse isso em casa, para que você vistoriasse a casa espiritual que é você, que nós vistoriemos as nossas casas espirituais, que somos nós. Casas bem alicerçadas são resistentes. Eu me lembro que algum tempo atrás, próximo à nossa casa, na nossa vizinhança, alguns prédios altos foram construídos, mas para que aquelas construções fossem iniciadas, foi necessário vistoriar as casas em volta, para ver se aguentariam o impacto do incômodo bate-estacas. Como as edificações seriam muito altas, as estacas grandes colunas, que são grandes colunas de ferro, seriam colocadas em grande quantidade, em lugares estratégicos e muito profundas. Cada vez que uma estaca estava sendo batida, a nossa casa e as demais estremeciam. Contudo, apesar do forte impacto que sofremos por muitos dias consecutivos, permanecemos de pé. Construções sólidas têm fundamentos profundos, e esta é uma ilustração feita pelo Senhor a respeito das edificações espirituais daqueles que confiam nele e lhe obedecem. Ouvir a palavra de Deus e negligenciá-la é arranjar uma grande encrenca. Somos comparados a uma construção, resta saber que tipo de construção. Os dias em que vivemos demandam fé e obediência, talvez mais que em qualquer outra época. A vinda do Cristo se avizinha, precisamos estar bem firmados. São muitas as enchentes, os vendavais e toda sorte de adversidades que se levantam contra nós, sem contar com os bate-estacas da vida que nos surpreendem a cada momento. Tudo concorre para nos fazer esmorecer na fé e derrubar a nossa construção espiritual. O nosso alicerce precisa estar bem fundamentado sobre a rocha que é o próprio Cristo. O Senhor começa o texto com uma pergunta que nos faz parar para pensar: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que possamos refletir sobre como lhe responderemos, porque antes que a resposta dada por nós chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Segundo lugar, ou segunda ilustração, aquele que ouve e não obedece é o construtor imprudente. E no versículo 49 ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Temos assistido de perto a ruína de muitas casas espirituais que até então pareciam sólidas, mas estavam construídas sobre a areia. Não havia alicerces profundos. Lemos a palavra, decoramos os versículos, mas rejeitamos a sua prática. É como se comêssemos cardápios e esperássemos ser nutridos, como disse certo ministro da palavra de Deus. Temos ouvido a palavra e tendido a garimpar versículos que respaldem os nossos desejos carnais, rejeitando aqueles que pressupõem consertos e mudanças efetivas. Queremos as bênçãos, mas não compromisso com o Senhor das bênçãos. Chamar Jesus de Senhor significa que Ele tem o senhorio de nossa vida. Significa que Ele requer obediência e fé. A letra do velho hino diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. O que aconteceu com esses? Creio que fizeram uma péssima edificação.
Suas casas não tinham alicerces profundos, eram edificações da areia, poderiam até ser belas por fora, mas a estrutura era frágil e desabou. Seus construtores não cavaram profunda vala para encontrar a rocha e ali edificar a sua casa. Quando os rios transbordam, quando os ventos açoitam e as tempestades descem com a sua fúria, arrastam o que não tem base sólida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos intempéries. E o bate-estacas da vida que nos faz, ou os bate-estacas da vida que nos fazem estremecer. Sabemos que todas essas agonias passam, resta saber o que ficará de pé. Não posso negar que o meu coração anda triste com tudo que tenho visto e ouvido, sobretudo no meio dos que se dizem cristãos. Quanta fragilidade nas construções espirituais em nosso tempo. Misericórdia. O que é que essa breve meditação traz para nós como lições no dia de hoje? Primeiro, ansiamos pela vinda do Cristo, mas quando Ele vier, porventura achará fé na terra? Segundo lugar, o que Ele encontrará de pé? Que paremos para vistoriar a nossa construção espiritual. Ainda há tempo de fazermos os consertos necessários. E por último, que possamos buscar a profundidade dessa rocha eterna. Deixemos de transitar na superficialidade. Que o Senhor nos fortaleça, ajude e sustente até chegarmos ao destino eterno. Que o Senhor, Ele aplique aos nossos corações a sua palavra e que nenhum de nós se perca, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.